Olá! Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Mayara Ribeiro e hoje vamos falar um pouco sobre psicologia equina. Porque muitas pessoas vêm me relatar do medo natural do cavalo, do medo natural da monta, até mesmo sem ver o animal. E querem entender em como um animal que nos traz tanto medo pode nos ajudar de tamanha forma através da ecoterapia e de outras maneiras, né? Só que, para isso, precisamos entender o animal, precisamos saber se comunicar com o animal, porque assim, a gente consegue se comunicar com o cavalo. Só que, para isso, precisamos entender os seus sinais, como ele se comporta, como é o seu bando. Para começar, precisamos entender a hierarquia do bando do cavalo. Como ela funciona? Primeiramente, a égua mais velha é a que manda no bando. O garanhão tem a função de reprodução e de defesa. E sim, há brigas por essa hierarquia. Há outros cavalos fora dessa manada que vão lutar para ser o garanhão dessa manada, para ser o reprodutor dessa manada, para dar origem. E sim, gente, o garanhão tem essa função de populacionar essa manada. Ele não é quem manda no bando, e sim a égua mais velha. Outra coisa que devemos nos atentar, eles ensinam muito bem os seus potros. Porque se vocês separarem um potro quando ele nasce, quando ele chega de 2 a 3 anos principalmente, que ele está na adolescência, ele se torna muito rebelde. Porém, ele tem que aprender a se comportar dentro do seu grupo. Então, o que acontece? A sua mãe o leva para longe do grupo, o ensina o certo e depois ele fica de fora observando como ele deve se comportar e refletindo sobre o erro dele. Os cavalos nos ensinam também, hein? Olha essa lição. Olhar de fora e refletir sobre o seu erro. E por que devemos saber dessas duas coisas? Porque, por exemplo, quando você está em alguma cavalgada, em algum desfile que seja, o seu cavalo reage de forma diferente. Pode ser que dentro daquela manada há um cavalo mais velho, um garanhão que está tentando se impor e os outros garanhões também estão tentando se impor. Então você tem que ir nessa cavalgada, seja que você esteja indo, com responsabilidade e noção de que você consegue controlar aquele cavalo e é por isso que ele está reagindo daquela forma. E entender também o porquê que os potros têm esse sentido forte de fuga, de querer fugir toda hora, de estar alegre, pulando, e por que às vezes o tratamento dele é severo, por que às vezes os cavalos mordem ele, e é por isso, por esse comportamento rebelde e um ensinamento, isso é normal. Outra coisa que devemos ter em mente é que, na natureza, o cavalo é uma presa, ele não é predador, apesar do seu tamanho, ele é uma presa. Então, até os humanos conquistá-lo, até você conquistar a confiança do seu cavalo, você também é um predador. E por isso que às vezes a gente tenta conquistar muito o cavalo e ele ainda tem esse sentido de fuga, às vezes ele tenta te atacar, principalmente sendo um garanhão, porque ele tá mostrando que ali dentro da manada, que no caso a manada é você e ele é o mais forte, ele tá ali para se defender. Então temos que entender que o cavalo é presa e até você conquistá-lo, ele vai te tratar como predador. Nesse sentimento de presa, às vezes não só um garanhão, mas também outro cavalo, uma égua, um potro, enfim, com seu sentido de defesa, ele vai dar coices, ele vai dar mordida e não é por mal, ele está se sentindo ameaçado. Então devemos saber as formas de chegar e tentar se conectar com o cavalo. Não chegar no seu ponto cego, que é aqui na frente, ele tem uma visão muito ampla, quase 360 graus. Mas ele tem pontos cegos, que é aqui na frente e na garupa. Então tentar chegar sempre do lado, focar nas vibriças, aqueles pelinhos que os cavalos têm aqui não devem ser queimados, são pelos sensoriais, atenção a isso que eu sei que muita gente faz. Então você chegar, se colocar como menor, respeitar o animal, fazer com que ele sinta você, em vez de chegar de forma abrupta, de bater no animal, de já passar uma corda, respeitar o tempo dele para se comunicar com você. Então, antes de pré-julgar os atos dos nossos cavalos, devemos ter tudo isso em mente. Em como ele se comporta em natureza, como é a sua hierarquia, qual é a função do garanhão, como ele aprende. Outra coisa sobre os potros, eles se afastam para aprender, por quê?
Quando você está na adolescência, criança, a euforia é muito grande. Então ele precisa de um espaço onde a sua atenção seja restrita, para que ele possa prestar atenção somente naquele erro. Então devemos nos atentar a todos esses atos, em como ele se comporta, em como é o instinto de defesa dele, que é a fuga. Então muitas vezes quando você tenta pegar o seu cavalo e ele foge, significa que ele não confia o suficiente em você e ele te vê como predador. Então você tem que trabalhar essa conexão, tentar chegar nele de forma mais branda, respeitar os seus medos, para que a gente possa entender futuramente como é a sua comunicação. E como que o cavalo se comunica além dessas outras formas de fuga, enfim. Ele se comunica através das orelhas. Orelhas viradas para frente significa atenção. Quando uma está virada para frente e a outra está procurando o som, significa que ele está se atentando ao redor. Quando as orelhas estão viradas para trás e murchas, significa que ele não está gostando daquela situação. Então são situações que você tem que respeitar. Se o cavalo não está gostando daquela situação, se você está puxando muito freio, seja o que for, por que aquilo está errado? Ele tá te falando que aquilo está errado. Então, se toda vez que você monta o seu cavalo, ele não gosta daquela situação, porque ele não se sente confortável, ele não confia o suficiente em você, e seu arreamento, o lugar, as pessoas que estão ao redor também não te passam conforto, toda vez que você for pegar, toda vez que você for montá-lo, ele vai reagir de uma forma abrupta, às vezes, muitas vezes agressivo. O primeiro passo para que você conquiste a confiança do seu cavalo é a noção dos 3 pilares de um bando de cavalos. Sim, existem os 3 pilares da manada, que é trabalho em grupo, confiança e lealdade. Então, para você ser uma manada, você e o seu cavalo, você tem que focar no trabalho em grupo, que é os dois trabalhando em prol de uma situação só, uma situação confortável, você passando essa confiança para ele, você ser leal a ele em todas as situações e você passar essa confiança para ele e tirar o medo dele de que você é um predador, de que toda vez que você montar você vai bater, você vai deixá-lo desconfortável. Lembrar que o cavalo também se comunica de outras formas, além da orelha, desses pelos sensoriais que eu falei para vocês, através dos olhos e dos lábios. Quem já reparou aí em vídeos de doma, em séries ou alguma situação em que onde o cavalo está relaxado ele começa a mastigar, ele começa a mexer com os lábios. Então são vários sinais que eles nos dão. Mas por hoje aprendemos um pouco, né, sobre a hierarquia, entender por que o cavalo tem esse sentido de fuga, o porquê que muitas vezes ele não confia na gente, em como ele aprende e em como a gente pode introduzir essa nossa comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, é apenas a parte 1. Eu pretendo trazer muito mais sobre psicologia equina para vocês, em como vocês podem se comunicar com o seu cavalo e trazer essa comunicação mais profunda, realmente de conversa, de cumplicidade com o seu animal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima. Um beijo e tchau!